Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, mantendo esta parceria de muitos anos. Agradeço o convite. Em nome de Iramar, eu quero cumprimentar todos os componentes do Grupo Espírita, do Grêmio Espírita, e que possamos ter aqui alguns momentos de estudo, de compreensão do Espiritismo, das questões que são muito interessantes para podermos viver nesse momento. Então, quero saudar a todos, desejar que todos estejam bem e que possamos passar esses momentos de dificuldade conquistando, do ponto de vista íntimo, o nosso equilíbrio e a nossa paz, com todas essas ferramentas, com todos esses recursos que os Espíritos nos oferecem. Então vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, aos nossos mentores espirituais, aos bons espíritos, que possam nos inspirar, que possam nos acompanhar neste momento, para que as palavras possam ter um significado, um sentido na nossa existência e que possamos, amparados por eles, seguir essa nossa existência com a paz, com a tranquilidade que Deus e que Jesus nos oferece na caminhada com Ele. Que assim seja. Bom, então boa tarde a todos, que possamos trabalhar o tema com carinho, com alegria, porque cada vez mais eu vou percebendo que é importante a gente compreender aquela alegria que Chico passava para nós em todos os momentos da sua existência. Nós temos que conquistar a alegria dentro de nós mesmos, nós temos que conquistar a paz também dentro de nós mesmos. O tema de hoje é Somos Espíritos, baseado no Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Então eu vou focar mais na ideia do fato de sermos espíritos, de nos reconhecermos, nos percebermos como espíritos e pincelando os outros aspectos do capítulo, para que a gente possa, então, aproveitar esse momento nos identificando com a nossa verdadeira essência, que é a essência espiritual. Porque os princípios da doutrina espírita nos dizem exatamente que o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistindo e sobrevivendo a tudo. O mundo corporal é apenas secundário, poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Ou seja, então, cabe-nos também discutir o que fazemos, o que viemos cá no mundo corporal, qual é o sentido dele para todos nós. O que há no universo? No universo, nós temos Deus, Espírito e matéria. Sendo Deus, acima de tudo, anterior a tudo que existe, a causa primária de tudo que existe. Abaixo de Deus, nós temos dois elementos, ligados e conectados por um elemento de ligação. Então, Deus, Espírito e matéria, e os dois elementos que são o Espírito e a matéria, o princípio espiritual e o princípio material, conectados pelo fluido cósmico universal, o elemento primordial. A matéria, no seu sentido substancial, denominada princípio material, e o Espírito, no seu sentido primordial, como princípio espiritual. A matéria ela é inerte, ela é passiva, precisa da ação de um princípio inteligente que lhe dê forma, sentido, movimento e utilidade. Então, fazendo a partir da ação de um princípio inteligente, a partir da ação de uma inteligência, é que a matéria pode, então, ter sentido, forma, pode, então, se individualizar, gerando essa miríade de corpos que compõem o nosso universo. Basicamente, a matéria termina por ser transformação, condensação desse fluido cósmico universal e nas várias modalidades de energias conhecidas pelo ser humano em estados diferentes desse fluido cósmico universal.
fluido cósmico universal preencha tudo, todo o universo. É esse elemento que Deus nos fornece para que a partir dele possamos utilizar a nossa mente, a nossa criação e fazer a transformação desse fluido, construindo então todos esses elementos, todos esses estados diferenciados de energia. Tudo que existe no universo, criado por Deus, não sendo espírito, é fluido cósmico universal, matéria elementar e primitiva. Ele vai se apresentar em estados diferentes, imponderabilidade, materialização, são estados diferentes do fluido cósmico universal. Suas modificações e transformações vão produzir essa inumerável variedade dos corpos da natureza. Segundo o dizer de André Luiz, é o plasma divino, força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, nos diz André Luiz, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. E existe, ainda no Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai nos dizer que existe cocriação em plano maior, onde operam inteligências divinas, a Deus agregadas, extraindo deste fluido os celeiros de energia para construir os sistemas da imensidade. O espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Tudo que Deus faz durará eternamente. Tudo que os espíritos constroem tem uma duração limitada. A ação do princípio... Falamos da matéria, agora vamos falar um pouco do princípio espiritual. O princípio espiritual, ele inicialmente incipiente, ele vai evoluindo gradativamente nos reinos inferiores da natureza, a partir do mineral, passando pelos reinos vegetal e animal, até alcançar o reino hominal, quando atinge, então, a racionalidade. No capítulo do Livro dos Espíritos, a questão 22A, os Espíritos vão nos dizer que a matéria é o laço que prende o espírito. É o laço que tem a finalidade de reter, de acolher o elemento espiritual. Esse laço vai reter o elemento espiritual até que em determinado momento, cedo ou tarde, ele será desfeito, quando os espíritos não necessitarão mais do elemento material agregado a eles, podendo ganhar então a liberdade de trazer ou não este elemento, agir como espíritos puros que não dependem mais da matéria. O laço que prende o espírito, eles acrescentam, além de instrumento do espírito, porque o espírito se utiliza desse laço, dessa matéria, para agir, mas ele é ao mesmo tempo objeto da sua ação, ao mesmo tempo que esse laço, essa matéria que envolve o espírito, é instrumento da ação do espírito, é também o objeto da sua ação, porque o espírito vai evoluir, alterando, modificando, sutilizando esse laço que o retém. Os espíritos superiores sempre coordenam a evolução do princípio espiritual no seu processo de amadurecimento. Até nós, hoje, nós temos a condução do nosso anjo guardião. No início, na prece, nós estávamos falando sobre o anjo guardião, pedindo a sua proteção, o seu amparo. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o anjo guardião, os espíritos vão nos dizer que todos nós temos um espírito que teria esta responsabilidade de nos conduzir, de ser o nosso anjo guardião, e ele é sempre de uma categoria superior à nossa. Então, nós temos um espírito que tem uma categoria superior à nossa, tem uma evolução superior à nossa. Mais à frente a gente vai só pontuar o que significa isso para nós. O princípio espiritual, então, ele vai evoluindo nos diversos reinos da matéria. Dá para compreendermos de antemão que esse princípio espiritual vai
começar a sua trajetória evolutiva nos reinos de vibração muito mais densa, e ele vai passando por reinos de vibração menos densa e com maiores possibilidades de desenvolvimento, com maiores possibilidades de sutilizar-se, de incorporar novas capacidades. No mineral, o espírito, em cada reino desse, o espírito vai aprendendo algumas situação, porque vai vivendo sobre a condição de determinadas leis. No mineral, ele vive a lei da atração e da repulsão. É o movimento da matéria através dos átomos. Ele vai, então, nessa lei de atração e repulsão, tomando contato com esta possibilidade, com esta capacidade de formar corpos, de aglutinar os átomos em torno de si, desse princípio espiritual. No vegetal, então, ele experimenta a lei da sensação. Ele vai, então, tomar contato com o nascer, crescer, com a forma de vida, com a alimentação, a partir do processo de fotossíntese, com a sensibilidade. Então, no vegetal, é esta lei da sensação que rege o desenvolvimento do princípio espiritual no reino vegetal. Ele aí vai sutilizando-se, adquirindo as capacidades dos reinos anteriores por onde tenha passado e seguindo para reinos onde há uma complexidade maior. No reino animal, ele manifesta-se a partir do instinto e continuam as sensações do reino vegetal de forma muito ampliada. A lei que rege a vida no mundo animal é a lei do instinto. E aí, com maior complexidade, ele então inaugura a sua existência no reino hominal. Dessa forma, a lei que rege o reino hominal é a lei do livre-arbítrio, porque passa então o princípio espiritual a manifestar-se pela inteligência. Adquire os seus atributos, os atributos fundamentais do espírito, o pensamento contínuo, a inteligência, livre-arbítrio, consciência de si, vontade, percepções, e adquire então a sua autonomia, a sua possibilidade de escolher, fazer as escolhas, manifestando-se e vivendo nesta lei que nós hoje vivemos, que é a lei do livre-arbítrio. No início, recém-saído do reino animal, o homem é só instintos. Mais avançado, ele passa a ter sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos. O amor termina por ser o requinte do sentimento. No túmulo de Kardec, ele está lá grafado esta frase, que é a frase fundamental da nossa trajetória evolutiva: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Sempre caminhamos numa direção do progresso do princípio espiritual e agora do progresso do espírito em si, e renascendo sempre, progredindo sempre. Há uma força em nós que nos propele à evolução e nos encaminha para a sutileza do nosso perispírito. Nós, como espíritos, vamos evoluindo e vamos nos desfazendo da matéria densa, tornando o nosso perispírito mais sutil, e os aspectos espirituais vão ganhando força, vão ganhando amplitude, intensidade no nosso ser, né? Da mesma forma que não existem dois espíritos, perispíritos ou corpos físicos iguais, porque não existem duas trajetórias iguais, né, em toda esta evolução que nós realizamos, né? Quem somos? E nós temos certeza de que nós falamos tudo isso, inclusive quando eu falo desta trajetória pelos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Emmanuel tem, no livro de mesmo nome, Emmanuel, ele lá tem uma fala muito interessante, porque ele diz que lá onde ele vive, no plano espiritual, no local onde ele se encontra, existem aqueles que não são adeptos desta ideia, mas ele, pessoalmente, e o grupo que com ele
compartilha essa ideia, mas ele diz que ele, pessoalmente, é um estudioso dessa questão e ele concorda e ele é adepto desta ideia da evolução do princípio espiritual a partir dos reinos inferiores. Então, é interessante. Mas somos mesmo espíritos? Temos a certeza? Qual é a natureza do nosso ser? É a natureza mesmo espiritual? Somos seres espirituais vivendo uma experiência material? Temos consciência disso, como diz Teilhard de Chardin? Ou ainda temos dúvida? Ou ainda pensamos ser seres materiais apenas e os aspectos espirituais ainda vibram com muita dúvida na nossa mente? Não. Porque assim, o espírito, ele nunca dorme, ele nunca para de pensar. Pensar é a essência e a natureza do espírito. E por conta disso, não pode ser, é imortal e não pode ser aniquilado. Nenhuma individualidade pode deixar de ser. A gente começa a perceber que a matéria não pode gerar as qualidades que nós temos, porque possuímos muitas qualidades que são basicamente qualidades espirituais. O amor, a caridade, a razão, o gênio, não tem como explicar a consciência senão pelo espírito. E a gente pode se perceber como espírito a partir de várias maneiras, várias formas a gente pode ter essa percepção. No dizer de Leon Denis, ele tem o livro Um Problema no Ser, muito interessante, onde ele coloca alguns desses aspectos, eu vou complementar com outros aspectos. Ele fala sobre os estados do sono, quando nós podemos compreender e nos percebermos como espírito. Nos estados de sono, é a alma, é simplesmente a alma que se desprende e sai do corpo. Muitas vezes temos aqueles sonhos que são sonhos reais. Nós percebemos nitidamente que saímos do nosso corpo, nos encontramos com algumas pessoas do nosso conhecimento ou não, sentamos, tivemos um diálogo. Então, são percepções nítidas que não são produzidas simplesmente pelo um aglomerado de células e pelo corpo físico. É um aspecto além do corpo físico. Então, os estados de sono permitem que nós possamos percebermos-nos como espíritos. O desprendimento, as manifestações que se produzem à distância, sem o concurso dos órgãos físicos, fenômenos de bilocação, por exemplo, nos anais religiosos, nós estamos cheios de histórias e de relatos desses fenômenos de bilocação. Nós temos o Padre Pio, que existem vários relatos dele nesses fenômenos de bilocação, e o principal deles é Santo Antônio, que se encontrava em Pádua e vai se apresentar em Lisboa para fazer a defesa de seu pai, que tinha sido acusado de ter assassinado uma pessoa. Um fato extraordinário, é como se ele chega, faz com que aquela pessoa retorne à consciência, retorne à vida, a pessoa dá um depoimento inocentando seu pai e volta a desencarnar, e ele estava a quilômetros de distância em Pádua quando se sucede esse fato em Lisboa. Então, o fenômeno de bilocação não tem só esse, são outros fenômenos também. E quem que foi lá? O Padre Pio também ficava parado e se apresentava em outro lugar. O corpo ficava rígido e o espírito saía e se apresentava como se estivesse totalmente materializado, como se fosse o corpo físico propriamente dito, e realizava as ações e era visto e era conhecido. Então, quem é que foi lá? É claro que foi o espírito, né? O eu exteriorizado, esse eu que durante o sono sai vai se encontrar com outras pessoas e vai praticar atitudes e ações enquanto o nosso corpo dorme. Esse eu é o próprio eu que sobrevive à morte. Eles são idênticos, né? São aspectos sucessivos da existência.
partir da psicologia também apresenta os fenômenos da regressão a vidas passadas. Nós temos acesso a memórias de vidas anteriores a essa vida. Então, isso é um fato que permite que possamos nos perceber como espíritos, como um ser além do nosso corpo físico, além dos aspectos materiais, as experiências hoje, experiências de quase morte e a própria mediunidade, todos que adentram e começam a praticar a mediunidade têm a perfeita certeza de que ali quem se manifesta é um outro ser, porque não pensa naquilo que vai falar, daquilo que vai relatar, não tem nenhum conhecimento e as mensagens são instantâneas. Então a gente tem essa percepção de que realmente somos espíritos e todos esses fatos nos dão essa garantia. Na questão 24, lá do capítulo, Kardec pergunta se o espírito é sinônimo de inteligência. A resposta é que é um atributo essencial e se confundem com um princípio comum. Para vós, são a mesma coisa. Então, o espírito pode ser confundido ou pode ser entendido como sendo a inteligência. A nossa inteligência, ela nunca deixa de existir. Nós nunca podemos parar de pensar. E enquanto, como diz René Descartes, penso, logo existo. E é a pura realidade, porque não podemos parar de pensar. E enquanto pensamos, nós existimos. E nunca desapareceremos, somos imortais, porque nunca pararemos de pensar. O espírito, ele é essa individualidade do princípio inteligente, né? A alma basicamente é o espírito, aquele princípio espiritual, o espírito com E minúsculo, mais o perispírito, mais esse laço que o prende, né? E nós aqui adentramos como espíritos simples e ignorantes. E aí a escala espírita vai trazer para a gente informações muito interessantes, porque entramos como espíritos simples e ignorantes, mas a vida é essa sucessão de acontecimentos, encontros e desencontros, ações e reações, choques materiais constantes, que vão vibrando no nosso ser, fazendo com que nós, a partir de cada choque material, a partir de cada situação, possamos, então, fazer a transformação e a renovação de si mesmos a cada minuto, a cada instante. E a escala espírita vai nos mostrar 3 ordens. Os espíritos de primeira ordem, que seriam os espíritos puros. Os espíritos de segunda ordem, que seriam os bons espíritos. E os de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, os mais materializados. Nós, quando aqui chegamos, simples e ignorantes, vindo do reino animal, nós realmente estávamos ainda muito materializados. E a nossa trajetória é cada vez nos libertarmos desse componente da matéria que está agregada, do peso espiritual que nos caracteriza. Então, é nos libertarmos deste laço que nos prende. Então, na escala espírita, Kardec vai informar que os espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, que somos nós somos os espíritos imperfeitos, são aqueles onde há uma predominância da matéria sobre o espírito. A predominância da matéria sobre o espírito somos nós. Significa o quê? Significa, diz também Kardec, que são aqueles que têm as paixões ruins. O que são as paixões ruins? O ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio. Essas são as paixões ruins. E todos os espíritos imperfeitos, eles se caracterizam por essa predominância da matéria sobre o espírito e carregam consigo as paixões ruins. Em diferentes níveis, né? Sendo um mais ciumento, outro menos ciumento, um guarda muita mágoa, outro guarda menos mágoa, um sente muita raiva quando é contrariado, outro já sente menos raiva quando é contrariado. Então, isso vai dar essa gradação dos espíritos imperfeitos, os espíritos de terceira ordem, que somos nós.
E os espíritos de segunda ordem, os bons espíritos, sinto dizer-lhes que não somos nós. E raramente nós conhecemos alguém que possamos caracterizar como sendo espíritos bons. Porque os espíritos bons são aqueles que não carregam mais esses aspectos materiais. Não há mais a predominância da matéria, a predominância do espírito sobre a matéria. Daí eles não carregam mais as paixões ruins, carregam ainda as paixões boas. O desapego, a abnegação, a alegria, o amor, a calma. Os choques da matéria vão diminuindo e da vida e de todas essas contingências que aqui estamos realizando na encarnação e até fora da encarnação, essa transformação que vamos realizando em nós mesmos, vão diminuindo essa predominância da matéria em nós. Quando nós nos encontramos na condição da predominância do espírito sobre a matéria, aí estaremos como espíritos de segunda ordem, como espíritos bons. Lá nós seremos espíritos bons. Teremos, então, não mais as paixões ruins. Quando uma coisa ruim nos acontece, não mais sentiremos raiva, sentiremos calma, tranquilidade. Não mais ficaremos magoados, mas viveremos de forma tranquila e alegre, apesar das contingências e das situações. Então, como ainda somos espíritos imperfeitos, nós carregamos, sofremos expiações por conta dessas paixões que nós carregamos. Sofremos também, trabalhamos aqui na encarnação, as provas, viemos para vencer algum tipo de dificuldade. Os espíritos bons, porque não carregam mais as paixões ruins, não tem mais o que expiar. Nós expiamos os efeitos das paixões ruins. Os bons não têm mais o que expiar. Eles vêm apenas aqui passar pelas provas e vão crescendo em conhecimento, transformando as paixões boas que eles têm em emoções puras. Emoções puras são os sentimentos que os espíritos puros têm. Eles não têm paixões boas como os espíritos bons. Eles já têm emoções puras. É o ápice do sentimento. É o ápice da virtude. É o ápice do amor. Nós temos até dificuldade de dizer como seriam esses sentimentos. Porque são sentimentos que não são, nos espíritos puros, não são mais influenciados por nenhum aspecto da matéria. Porque os espíritos puros não têm mais nenhum componente da matéria em si. E é interessante também, no capítulo ele vai perguntar sobre o conhecimento do princípio das coisas. Eu acho assim, estudar o espiritismo fantástico, né? Essa oportunidade que vocês me dão para vir falar sobre um tema e a gente termina por se aprofundar um pouco no tema e começamos a fazer paralelos entre uma ideia que aqui nós encontramos neste capítulo e a mesma ideia que está relatada no Livro dos Espíritos em outros temas, em outros momentos. Isso nos traz assim um enriquecimento e faz com que a gente possa perceber toda a coerência desse ensinamento espírita. Porque quando eles dizem nos espíritos bons há a predominância do espírito sobre a matéria. E nos espíritos puros não há mais a matéria, o aspecto material. Quando no capítulo se pergunta sobre o conhecimento do princípio das coisas, a pergunta é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? A resposta é não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Significa que nós, espíritos imperfeitos, carregados do aspecto material que predomina sobre o aspecto espiritual em nós, neste mundo, não temos como conhecer o princípio das coisas. Poderá um dia, a pergunta seguinte, a 18, poderá um dia penetrar no mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta é fantástica. O véu se levanta à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. E aí a gente já percebe que
os espíritos puros, eles não têm o aspecto material em si, já estão totalmente libertos da matéria, mas eles têm uma faculdade que nós ainda não temos, uma faculdade que nós ainda não desenvolvemos, porque aqui está dito, para compreender certas coisas precisam de faculdades que ainda não possuem. E é interessante que vocês estudaram na semana anterior sobre a natureza de Deus e sobre Deus. Na questão 10 há um questionamento interessante. Pode o homem compreender a natureza de Deus? E a resposta, não. Falta-lhe para isso um sentido. Ou seja, falta-lhe um sentido, falta-lhe uma faculdade que ainda não possui. Ou seja, é mais ou menos a mesma resposta. Na questão 11, será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Olha a resposta. Quando não estiver mais obscurecido pela matéria, ou seja, quando eu já puder ser um espírito puro, ou próximo dele, ou um espírito puro iniciante, estagiário, como diz Haroldo Dutra, quando não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição mais próximo de Deus, o verá e o compreenderá. Ou seja, os espíritos puros, como não tem mais em si o aspecto material, eles são apenas todo ser espírito puro, tem apenas o aspecto espiritual em si, eles estão próximos de Deus. Porque como Deus também não é material, Deus é espírito, na medida em que nós também tenhamos esta qualidade de não estarmos mais identificados com o aspecto material, nós estamos mais próximos de Deus. Nós, então, compreendemos Deus de uma maneira melhor. Outra questão interessante, que vai nos dizer a mesma coisa, a questão 244. Os espíritos veem a Deus? Eles conseguem ver a Deus? Inclusive, Jesus disse que os puros de coração verão a Deus. Os espíritos puros verão a Deus. Os espíritos, questão 244, os espíritos veem a Deus? E a resposta, os espíritos superiores, os puros, superiores, o veem e o compreendem. Os imperfeitos, ou seja, os outros, né, apenas o sentem e o imaginam. Ou seja, nós apenas podemos imaginar Deus, pressentir Deus, né? Mas os superiores, à medida que nós consigamos evoluir, a gente vai poder ver e compreender a Deus, nós, pela nossa perfeição, pela perfeição que nós conseguimos adquirir. Outra coisa interessante, a necessidade de encarnar, né? A gente precisa encarnar, porque somente após muitas encarnações e muitas depurações sucessivas, a gente vai atingir a finalidade que o nosso espírito se propõe, que é exatamente a finalidade da evolução. E na encarnação tem dois tipos de relação do espírito com a matéria. Nós, aqui encarnados, nós vamos nos relacionar com a matéria de duas maneiras diferentes. Primeiro, por conta das nossas imperfeições, a nossa relação com a matéria, esse laço vai se configurar como uma prisão. Vai ser um laço que nos prende, a matéria nos prende, gerando aflição e vicissitudes, por conta das paixões mais. O sofrimento, as vicissitudes, são fruto das paixões mais que nós carregamos, ainda como espíritos imperfeitos. Vai ser uma prisão. E a segunda condição de relação com a matéria, a condição de relação dos espíritos bons, que aqui se lançam para também evoluírem, é a condição de entendimento e de consciência. Tem consciência de qual é o valor da matéria, que significado tem a matéria passa a ter para ele um significado totalmente diferente daqueles que estão presos a ela, porque eles não estão presos a ela, eles têm consciência dela, entendem ela e se aproveitam, passam então a fazer o aproveitamento do aspecto material. Eles estão livres em relação a ela, têm mais liberdade em relação a ela não é uma prisão para eles, mas eles utilizam dela para a sua evolução,
para sutilizarem o seu próprio perispírito, para construírem a obra de Deus, colaborar com Deus na evolução dos mundos, e é dessa maneira que eles vão se relacionar com a matéria, né? Nós vamos, assim, ter a nossa dificuldade, viver a prisão, as aflições e as vicissitudes, enquanto a gente também não souber, não tiver o nosso livre-arbítrio perfeitamente desenvolvido para conseguir ter e manter o império sobre nós mesmos e seguir de forma mais retilínea na nossa existência. Emmanuel tem uma frase que é muito interessante, de que cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Que cada encarnação significa uma bênção divina, um perdão de Deus. Isso é muito interessante que a gente possa, então, estabelecer uma maneira de nos relacionarmos com a matéria, uma maneira inteligente, uma maneira de liberdade em relação a ela, mas de aproveitamento dela. E aproveitando a matéria para que nessa nossa jornada seja a matéria a possibilidade de realizarmos essa concessão do perdão de Deus e realizarmos um atalho na nossa estrada de ascensão, sem uma preocupação muito grande de prisão ou apego à matéria, mas utilizando dela para fazermos a nossa ascensão, a nossa caminhada para o alto. Muito interessante para a gente finalizar, então, a palestra, já que nós... vou contar uma história ainda depois. Já que nós somos espíritos, né? A gente já tem consciência de que somos espíritos e que nosso objetivo é que possamos sair desta condição atual de espíritos imperfeitos, nos libertando das paixões ruins e nos apropriando da condição de espíritos bons, de bons espíritos. A gente precisa refletir, então, na questão 967, que Kardec vai perguntar em que consiste a felicidade dos espíritos bons. A resposta sintetizada, para vocês, resumida aqui, é que consiste no conhecimento que eles têm, no amor que eles sentem e no bem que eles fazem. Muito boa. E por quê? Porque o conhecimento que eles têm traz a eles felicidade, porque vão observar aqueles que não têm conhecimento sofrendo por conta da ignorância que eles ainda carregam consigo. Então, o conhecimento lhes traz um sentimento de alegria muito grande, porque já passaram daquelas dificuldades produzidas pela ignorância. O conhecimento traz felicidade. O amor que eles sentem lhes traz felicidade, porque mais desapegados dos aspectos materiais, mais identificados com os aspectos espirituais, também se encontram mais identificados com a energia de Deus, mais identificados com os aspectos espirituais e com Deus em si mesmo, sentindo então essa emanação divina em si mesmos e sendo reflexo para aqueles que caminham com eles desta emanação divina. Eles também são felizes porque já fazem o bem. O bem que eles fazem, a caridade que eles já conseguem praticar, lhes traz felicidade, pela certeza de que ali eles estão contribuindo com a obra da criação divina. Eles estão transformando o mundo, eles estão evoluindo este mundo para um mundo de uma condição superior. Isso lhes traz muita alegria, porque a caridade nos traz também muita alegria, uma alegria íntima muito grande, porque somos participantes desta obra de construção divina que Deus nos oferece a possibilidade. Para a gente encerrar, eu quero dar um exemplo de aproveitamento. Um exemplo que talvez muitos de vocês já conhecem, mas eu quero dar um exemplo para que possamos analisar o que é o mesmo espírito numa condição em que ele ainda se encontra muito materializado, ele ainda carrega uma quantidade de um tônus vibratório muito inferior, e o mesmo espírito, anos depois, quando já se encontra numa vibração mais elevada, quando já carrega um perispírito mais sutil,
qual é a atividade, qual é a situação que ele se encontra. Eu vou falar aqui de Camilo Chaves, novamente, que todos já devem conhecer, mas Camilo Chaves foi senador, foi deputado, foi parlamentar, político, diretor da Loteria de Minas. Ele estudou filosofia, matemática, ciências naturais, latim, defendeu teses na Universidade Gregoriana da Itália. Ele foi presidente da Casa Mater União Espírita Mineira, Casa Mater de Minas Gerais, União Espírita Mineira, várias vezes. Terminava um mandato, ele novamente era convidado para que pudesse continuar a gestão em um outro mandato. Era conhecido como sendo pessoa extremamente caridosa. Ele era dito de que quando ele doutrinava espíritos, o verbo carinhoso e caridoso dele, a paciência, a calma, a tranquilidade dele na relação com os espíritos que ele doutrinava, influenciava os espíritos de forma tão intensa que muitos desistiam dos seus propósitos infelizes. Muitos se convertiam, se dobravam ao verbo de Camilo Chaves. E Camilo Chaves tinha, e como alguns já sabem, escreveu o livro Semiramis, que foi a rainha do Egito, Pérsia, Arábia, Armênia, toda a Ásia por mais de 42 anos. Nessa época, no Egito, o faraó era Chans. Chans foi uma encarnação de Francisco Cândido Xavier. Chans, Francisco Cândido Xavier, era muito amigo de Semiramis. O sacerdote no Egito, o grão-sacerdote do Egito, era Emmanuel. Simas, que era uma encarnação de Emmanuel. Todos estavam lá. Camilo Chaves escreve esse livro, Semiramis, com a ajuda de Chico, de Emmanuel. Quando o livro é publicado, ele termina por desencarnar e não vê o resultado do livro. Ele tinha algumas depressões, na época não se identificava como a depressão, chamavam como umas tristezas. Ele ficava alguns tempos afastado do trabalho, em casa, numa tristeza profunda. Depois do seu desencarne, ele aparece a Chico, e Chico então pergunta como é que ele estava no plano espiritual. Ele diz que estava muito bem, foi muito bem recebido, todos o estavam ajudando muito no plano espiritual, e Bezerra estava lhe amparando de forma muito intensa. E aí Chico pergunta se aquelas problemas, aquelas tristezas que ele tinha passado. Ele vai dizer que não, que continuava a mesma coisa, mas que Bezerra vinha lhe ajudando. E lhe explicando que o que lhe acontecia é que ele tinha sido Nabucodonosor, há 2.800 anos atrás. E existiam babilônios que estavam há 2.800 anos sem reencarnar, num sentimento de ódio a ele. Quando esses babilônios se uniam, na emissão desse sentimento de ódio em direção a ele, aquilo perturbava ele de tal maneira que ele tinha aquele sentimento de tristeza intensa. E Nabucodonosor foi aquele que prendeu o profeta Daniel, que mandou queimar os amigos do profeta Daniel na fornalha, e que inventou o bidente para cegar os inimigos com um golpe só, não precisava fazer assim com a espada, ele ia com um golpe só cegar os inimigos. Termina Nabucodonosor, aquela encarnação, no pátio do palácio, se comportando como um animal, comendo a relva e se comportando como um animal, um lobo, um animal mesmo. E vai, 2.800 anos depois, estar reencarnado como Camilo Chaves, uma pessoa culta, espírita, praticando a bondade, a caridade, tendo reconhecido pelos espíritos que doutrinavam a sua sinceridade, a sua condição de um espírito que soube transformar a si mesmo, soube fazer com que o seu perispírito ganhasse sutileza, ganhasse leveza e se iluminasse. Eu desejo para todos que nós possamos nos utilizarmos deste exemplo, compreendendo os aspectos técnicos,
a física que falamos, mas, assim, acima de tudo, compreender que é a caridade, que é o conhecimento, mas além do conhecimento, é o amor que a gente possa colocar em direção aos outros, à humanidade, a Deus e a nós próprios. E é o bem e a caridade que nós fazemos que vão produzir a evolução em cada um de nós, espíritos imortais. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Despeço-me aqui com votos de muita paz para todos. Que assim seja.